Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte. Atrás das câmeras temos o Plínio e a Hillary. Hoje o nosso papo é extremamente importante para você, porque nós iremos falar sobre doenças raras. Chegamos ao nosso 90º episódio e os nossos entrevistados farei uma breve apresentação. Doutor Gustavo Carvalho Costa, neurologista, especialista em doenças neuromusculares. Casado com a Bruna Lima, que está aqui no nosso backstage, e ela já esteve aqui na minha frente. E hoje ele estará como meu co-host aqui. Ele tem essa nobre responsabilidade de estar como co-host. E a nossa convidada, a Rosilda Campos. Ela que é estudante de psicologia, portadora de esclerose lateral amiotrófica. Abreviação ELA. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Bom, vamos lá, gente. A gente sempre começa aqui fazendo o nosso storytelling dos nossos entrevistados. Eu quero conhecer a história de cada um de vocês e depois descobrir como que elas se juntaram, tá? Então vamos começar com você, doutor. Perfeito. De onde que você é? Bom, Marcelo, eu sou de Caçapava, né, aqui no estado de São Paulo. Eu sou formado pela Unital, em Taubaté, como médico, e depois fui fazer neurologia no Hospital Municipal de São José dos Campos, né, Hospital da Vila, onde atualmente eu sou preceptor. A partir daí eu fui fazer minha especialização em cuidados com doenças neuromusculares, onde eu fiz na Unifesp, Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo, no ano de 2021. Então voltei para cá. Atualmente sou preceptor na residência, como eu disse, também clínico, tenho um consultório privado e atuo, mas principalmente em ambiente de SUS aí no tanto ensino quanto ensino em faculdade, quanto atendendo a população, né? Mas foi mais ou menos no ano de 2021 que a gente se conheceu, né, Rosil? E por que neurologia? Bom, Marcelo, não sei, na verdade eu não sei nem muito bem por que medicina, né? O meu sonho sempre foi ser professor, né? Atualmente eu sou, então eu realizei as coisas, né? Mas eu tive um AVC com 7 anos de idade, né? Eu tenho uma bela de uma cicatriz aqui que acabou virando moda de uns tempos pra cá, né? Não em mim, nos outros, mas... E talvez essa questão de cuidado e ter sido paciente, né? E poder me interessar um pouco mais com cuidado com outros, né? Na medicina nunca me interessou muito, como eu disse, eu queria ser professor, né? E no segundo momento eu queria cuidar, né? E então eu acabei escolhendo neurologia, mas talvez a pergunta do porquê neuromuscular seja uma pergunta um pouco mais complexa, né? Porque é uma área muito pouco falada, é uma área que assusta bastante as pessoas que não têm muito contato com ela, né? Tanto médicos quanto outros profissionais, né? E mas aí esse desafio que me fez ter essa vontade, essa gana aí de poder ajudar, né? Poder cuidar dos outros, tudo mais. Nada relacionado à demagogia, uma coisa mais pessoal mesmo minha, entendeu? Entendi. Bola. E você, Rosilda? Da onde que você é? Bom, eu moro em Caçapava desde os meus 6 anos de idade. Eu nasci no Paraná, Paranaí, mas cresci, né? É minha cidade natal, né? Tantos anos, né? Eh, Bom, eu sou estudante de psicologia, né? 10º semestre, reta final, informada, enfim. E eu sou uma pessoa, né? Meu percurso até o diagnóstico, né? Foi em 2021, foi quando eu conheci o doutor, né? Na UFESP, cheguei até lá. Eu trabalhava, eu era cabeleireira, atuava também na Embeleze como professora de cabelo, muitos anos, e até 2016. Aí eu parei, fui pedalar, ter um pouco de qualidade de vida, né? Pedalei muito, fazia trilhas por quase em torno de 4 anos, 4 anos e pouco, até que eu comecei a sentir os primeiros sintomas. E aí, foi diminuindo, né, as forças, e por 2 anos, até o diagnóstico em 2021. Ah, entendi. Antes de eu chegar nessa Tá, parte das forças indo embora, por que sim. psicologia? Bom, psicologia eu sempre amei, né, de paixão, assim. Passado, aos 23 anos de idade, eu fazia psicologia na Unital,
3 anos e meio. E por conta da época que era horário integral, né? Tinha que trabalhar, e aí eu não conseguia mais conciliar as duas coisas, e eu tive que parar. Então, faltava 1 ano e meio para me formar. E aí fui fazer o curso de cabeleireiro. Eu já cortava o cabelo dos irmãos, de curiosa. E aí me dei bem na profissão, né? E passou-se todos esses anos, né? E aí, então, era algo que eu precisava concluir na minha vida, né? Então, a psicologia, ela sempre esteve em mim, nunca se afastou da minha vida. Então vocês se encontraram em 2011. 21. 2021, perdão. 2011 não, Marcelo. 2021. Sou novinho. Como que vocês se encontraram? Como é que isso aconteceu? Foi, assim, muita coincidência, né? Eu fui encaminhada para a Unifesp, e aí o doutor, né, que veio me atender, né, durante a conversa e perguntando de onde eu era, e coincidência, nós éramos da mesma cidade, né? E foi assim. E foi assim durante 1 ano e meio, né? Foi. Praticamente. 1 ano e pouquinho aí, né? 1 ano e pouco. Me atendeu. Como que é a duração desse processo entre paciente e doutor? Durou um ano e meio, mas por que 1 ano e meio? Bom, no caso, a Rosilda, ela fez o diagnóstico, né, no ano de 2021. A gente até veio no carro conversando para cá. Falei para ela que foi a primeira paciente que eu fiz o diagnóstico, eu dei o diagnóstico, dei a notícia, né, de diagnóstico de nada. Mas, então isso marca bastante, né, isso é bastante marcante. A gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. Mas ela retornou algumas vezes no ambulatório, né, no consultório. E aí acabou que eu a atendi novamente, né? Em qualquer serviço de ensino, há um rodízio dos pacientes, dos profissionais. Não tinha só eu de médico lá, obviamente, mas calhou que eu atendi ela as 3 vezes que ela apareceu lá, né? Para mim era uma surpresa, porque a gente tem amigos em comuns, inclusive, né? Quando ela pedalava com bicicleta, ela pedalava com a vizinha dos meus pais, então eu logo conheci e tudo mais. E Caçapava, bom, é uma cidade pequena, né? Eu estava na imensidão de São Paulo, então conhecer alguém e ter esse diagnóstico, claro que, bom, talvez ela fale melhor, mas foi um acolhimento para ela, mas foi um acolhimento para mim também, né? Eu estava no começo da minha formação e falar um pouco sobre esclerose lateral amiotrófica quando tudo para você é novidade, mesmo sendo neurologista, é algo complicado, né? Agora, nosso objetivo, na verdade, é que isso não seja mais complicado, né? Mas no início foi. Então, ter alguém que tinha alguma coisa lá no comecinho, que tinha uma raiz no mesmo local que eu, foi uma coisa bem especial para mim, na verdade, claro, né? É um conforto também, né? E sobre relação médico-paciente, que você perguntou, na maioria das vezes, a relação médico-paciente que é tão falada, tão trabalhada e tudo mais, na maioria das vezes, relação paciente-médico, né? E o médico, ele tem vários profissionais, ele tem vários pacientes, ele se depara com várias histórias, né? E por mais que ela se apegue, por mais que ele tenha empatia, né? Ele tem outros pacientes em questão, mas muitas vezes o paciente ele só tem um médico, né? Então, com a Rosilda, por ser da minha cidade, Caçapava, teve essa possibilidade de ser uma troca mesmo, né? Uma relação mútua. Tanto que há um tempo atrás, quando agora que eu me estabeleci melhor na cidade, eu não atendo em Caçapava, atendo em São José dos Campos, né? Eu voltei a entrar em contato com ela, né? Sim. Beleza, interessante isso. Rosilda, ou então se você puder, pode puxar o microfone, tá? Quando que você descobriu, ou como que você começou a sentir que esses sintomas estavam começando e que você, tem alguma coisa que não está correta com o meu corpo? Como eu falei, né, eu pedalava bastante e por conta de fazer muitas vezes durante a semana, às vezes o pedal, eu achava que eu estava excedendo um pouco, né? Mas assim, eu me lembro claramente o primeiro dia que eu senti mesmo uma fadiga muito grande. Eu estava fazendo um pedal, um morro extremamente puxadinho, né? Um pedalzinho meio forte. Mas eu não tinha força nas pernas, sabe? E comecei a sentir, assim, uma fraqueza muito grande, né? Generalizada. E percebia que as minhas pernas não conseguiam se manter ali em cima da bike mesmo, né? Aí eu voltei e dali, então, eu fui regredindo. Os KMs que eu fazia cada vez eram menores.
E fora, em casa mesmo, eu me cansava com muita facilidade. Então, a queixa principal mesmo, no início, foi essa fadiga. E aí eu percebia, tinha algo errado, né? O fato da gente ter uma rotina, principalmente quando você pratica esporte, você começa a se conhecer mais, né? E aí eu percebia, algo está errado, não é normal, não é um cansaço qualquer, né? Então foi esse o primeiro fator, né? Primeiro momento que eu percebi essa diferença. Beleza, você descobriu isso, Sim, ok. Na sequência, você já foi procurar tratamento? sim. Eu já procurava médico, né? Porque eu sentia algum desconforto, alguma coisa, e os médicos falavam que eu estava num processo de transição e era questão hormonal. Sabe, a Menopausa. menopausa precoce, e aí, né? Então eu fiz esse tratamento por 2 anos. E não foi um médico, foram vários médicos. E todos reforçavam a mesma coisa. Eles achavam que fazia parte, que era adaptação. Aí entramos numa seara bem interessante, que é mesmos diagnósticos, porém a causa não era isso. Como que você descobriu? Não, eu descobri não. Vamos lá. Essa história da Rosida é uma história comum entre pessoas com Sim, doenças raras, né? Na verdade, na média, ela demorou metade do tempo que, em geral, as pessoas levam para ser diagnosticadas, né? Algo que gira em torno de 4 a 7 anos, né? Em geral, 8 a 10 profissionais são consultados, profissionais médicos, né? São consultados até o momento do diagnóstico, né? E isso incluindo grandes centros, né? Então, quando a Rosilda foi encaminhada para onde eu estava na ocasião, né? Que era na Unifesp, ela já veio encaminhada com esse diagnóstico. Então, os méritos aí foi do profissional que a acolheu antes, né, dela sim. chegar naquele centro. Mas é isso. Ah, entendi. Bom, eu trouxe o doutor aqui porque ele é o especialista e eu, como leigo, faço perguntas de leigo, né? Claro, Então, por gentileza, me corrija sempre que eu estiver errado, tá? tranquilo. É... Ok, então você já chegou para ele com esse Sim, eu diagnóstico, né? tive o diagnóstico na minha cidade. Foi Como isso. que foi para você a parte do trabalhar em si? Porque você começa a perder Sim, movimentos, você já não consegue ter o mesmo rendimento que você tinha. Sua sim. vida começa a mudar, tudo começa a mudar. Como que você se encaixou em relação ao mercado de trabalho? Bom, é assim, tudo se resume mesmo, no antes e o depois de um diagnóstico, né? Antes de um diagnóstico, eu tinha projetos a serem realizados, né, que foram abortados a princípio, mas, em 2019 eu voltei para a faculdade, né, de psicologia. Então, quando eu tive o diagnóstico, o que eu pensei, né, eu não vou parar, né, eu vou continuar. Então, foi uma decisão que eu tomei e que eu acreditava, né, dentro do que eu estudei e procurei saber me orientar sobre o assunto, né, que eu poderia ter muito mais tempo de vida do que diz a teoria, né? E era isso que eu ia buscar para mim. Então, a partir do momento que você tem, né, um objetivo na sua vida, né, um foco, né, e aí foi a minha decisão, né? Então, o meu projeto de vida também é entrar na psicologia, né? Uma decisão muito importante, né? Você tem Sim, duas formas de encarar isso. Ou sim, você se deixa abater sim, por um diagnóstico, ou você luta pela sua vida. sim, Você acredita que a parte de você praticar um esporte influenciou nessa decisão? sim. Eu acho assim que a minha vida também tinha uma outra perspectiva antes de eu praticar esportes, né? Eu tinha um outro olhar, né? De qualidade de vida, de sentido para a vida, né? De gostar da vida, né? Então a bike ela me trouxe isso, esse amor pela vida, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu fui capaz de fazer tantas coisas, né? Por que não conseguir a partir disso modificar também, né? Esse pensamento, né? A partir do que eu já tinha uma rotina, né? Já era bem assim organizada, decidida com as minhas coisas, então eu acreditava que eu conseguiria também fazer a faculdade, mesmo enfrentando o processo da doença, né? Doutor, como que é para você estudar um caso desse e orientar ela?
Então, assim, Marcela, no começo sempre é bastante difícil, né? No começo da formação, né? A partir do momento que você se depara com outros casos semelhantes, eu acho que a abordagem ela muda bastante, né? Eu acho que para dar um diagnóstico dessa forma ou para lidar melhor com o diagnóstico dessa forma, e não estou falando do paciente, estou falando do profissional, seja ele fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou médico, eu acho que ele acaba se ancorando em outras coisas, né? Sejam crenças, sejam um lado psicológico e tudo mais. Então, assim, atualmente a gente veio conversando no carro sobre isso, né? A esclerose lateral amiotrófica ela é uma condição bastante negligenciada ou temida, e não digo isso pela população, né? Eu digo isso por quem não pode ter esse tipo de situação, que é o profissional de saúde, né? Seja neurologista ou seja qualquer profissional em questão. Ortopedistas, por exemplo, muitas vezes o paciente com esclerose lateral amiotrófica é diagnosticado com um ortopedista, né? A mão começa a ficar fraca, você procuraria qual profissional? Na maioria das vezes um ortopedista, né? Então, atualmente, eu trabalho com isso há 4 anos, né? Eu gosto quando eu pego um paciente, quando eu me deparo, encontro o paciente ao longo da vida com um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, porque eu entendo que aí é o momento eu como equipe, né? Profissionais, outros profissionais também conseguimos fazer de fato mudança na vida, né? E como principal ponto, né, diferente de outras condições, de outras doenças, né, como insuficiência cardíaca, pressão alta, diabetes, o nosso grande foco aqui é, primeiro, tirar o estigma, né, desmistificar a condição. E aí sim a gente começa a trabalhar, né. Então, sempre é uma troca, né. Quando o médico dá um diagnóstico, desse especificamente, cada paciente recebe de uma forma, então não tem como você estar preparado para dar esse diagnóstico, né? Porque a forma que você informa pode ser a mesma, mas a forma que o outro recebe não é, né? A Rosilda sempre foi bastante resiliente, né? Desde o começo, né? Então, até agora, a última vez que eu a vi foi em 2021. Até agora, quando eu fui buscar lá na casa dela, né? A gente veio conversando e falei, olha, você está super bem, você é a mesma Rosilda desde quando eu me lembro, né? E a história natural da doença, por exemplo, não é essa. Não é assim que as coisas naturalmente aconteceriam, entende? Então, essa parte de resiliência, de continuar estudando e tudo mais, a Rosilda faz muito mais do que psicologia, né? E, e uma coisa bem importante do paciente com qualquer doença rara, que seja, né? É o mês de conscientização das doenças raras, mas esclerose lateral amiotrófica aqui personificada aqui pela Rosilda, é a gente entender que o paciente ele tem a doença, ele não é a doença. Isso é muito importante, né? É muito importante para hobby, é muito importante para sonhos, é muito importante para viagem, porque se a Rosilda de 2021 falasse, poxa, acabou, ela não ia poder mais viajar, ela nunca mais ia poder ir para a praia, poder comprar uma roupa. Não é assim que as coisas são. Então, acho que o que cabe ao profissional é a parte teórica, né? Porque a parte humana, ele depende bastante da recepção que o paciente tem dessa informação. E quando eu falo paciente, talvez tenha os familiares em conjunto, né? Para os familiares também acaba sendo bastante difícil, enfim. Então o acolhimento ele tem que ser de toda a família mesmo. A gente acaba casando com a família, né? Perfeito. Lembrando que dia 22 de fevereiro é o Dia Nacional, se eu não me engano. Internacional, né? Internacional, É. né? Então, ó, dia 22, lembre-se disso. Rosilda, para você, qual está sendo o seu maior desafio? Desafios, não só para mim, né, mas para todas as pessoas que são portadoras de uma doença rara, né, e principalmente no caso meu, a esclerose lateral amiotrófica, eu acho que é você lidar com esse luto. Um luto, muitas perdas, né, envolvem muitas perdas, né. Você saber lidar com isso, interpretar quais formas são, né, que forma eles vão dar na minha vida, na verdade, né. A perda de você não conseguir andar uma distância tão longa mais, né? De você se cansar com mais facilidade, né? De você não poder estar no meio social que você fazia parte antes, né? De perder pessoas, porque ao longo do caminho, cada pessoa tem o seu tempo, os seus afazeres, não dá mais, né? Para estar tão próximo de tantas pessoas que faziam parte da minha vida, né? No dia a dia, né? Eu acho assim que de todos, né, é lidar com a família, né?
porque a família sofre muito, né. Hoje eu posso dizer, assim, que a minha vida ela está bem, assim, organizada, incluindo a parte de aceitação dos meus familiares, né, a forma como eu, lido com isso também de uma forma mais leve, isso também traz, né, para as pessoas, para os meus amigos, né, que me ajudam, que torcem por mim, né, eu tenho muitos, não dá para citar nomes, porque são vários, né, muito importantes na minha vida, e eles me ajudam muito, né, a minha família, minha mãe, meu esposo, né, me ajudam muito nessa questão de lidar com esse luto, né. Entendi. Doutor, como que você lida com receber pacientes, cuidar da sua casa, cuidar da sua esposa, cuidar de você? Uhum. Como que funciona isso no seu mundo? Tá. Bom, eu acho que é impossível você separar, né? A parte profissional, o Gustavo profissional do Gustavo pessoa, né? Eu acho que isso vai muito desde carga horária de trabalho, né? Um plantão dura 12 horas, né? Então, talvez eu more mais com os meus colegas de trabalho do que com a minha esposa, né? Na maioria das vezes. Isso está mudando, né? Então, mas, mas assim, eu acho, eu particularmente, tô com uma futura psicóloga aqui do lado, eu acho que profissionais de saúde em geral, eles necessitariam de um acompanhamento com um psicólogo, né? Com uma psicoterapia. Ou eu tinha uma professora, uma professora bem querida aí na minha forma, quando eu era estudante ainda, quando eu queria ser médico, que ela falava que a gente tinha que estar bem fisicamente, intelectualmente, Uhum. espiritualmente e mentalmente, né? Eu tenho minha fé, rezo e tudo mais, mas do ponto de vista emocional de baque, um psicólogo ou uma psicóloga é fundamental, né? Porque, bom, durante a formação médica, a residência médica, o médico é o profissional que mais tem taxa de suicídio, de abuso de álcool, abuso de drogas, por exemplo, né? Então, para se livrar um pouco, para ir na contramão desse caminho, um acompanhamento com um psicólogo é fundamental, né? É, tem uma médica que fala bastante de cuidados paliativos, né? Que é a Ana Cláudia Quintana, que ela fala que ela separa um pouco a questão da empatia, né? O que é empatia e o que é compaixão, né? Se eu tenho empatia com o paciente, muitas vezes eu me coloco no lugar dele, então eu sofro com ele, né? E eu não posso sofrer com ele, porque quando ele precisar, ou ela precisar, ou enfim, a família precisar, eu tenho que estar bem. Eu não posso estar igual a eles, né? Então o médico ele pode chorar, ele pode sofrer naturalmente, né? Somos seres humanos, né? Claro. E com as próprias vivências, né? Mas a partir do momento que o paciente necessita de você bem, você tem que estar bem, né? Então aí entra a parte da compaixão. Mas é difícil, né? Isso é tudo na teoria, né, Marcelo? Uhum. Acho que quando a gente pede um paciente, pede alguém querido, se apegar faz parte, tá o tempo todo, né? Quando a gente dá um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica ou qualquer doença rara, em que o paciente percebe, poxa, ele talvez saiba o que está falando. Então ele naturalmente se acolhe. Né? Você não faria isso? Então eu Certeza. também faria isso. Então você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem em todas as instâncias, seja psicológica, mentalmente bem, né? Quanto intelectualmente bem. Então você tem que estar preparado, né? Porque os pacientes não pensam para fazer pergunta, né? E você não pode pensar para ter resposta. Então tá tudo bem na ponta da língua e acho que aí que dificulta um pouco mais, né? Você tá bem nesse ponto, né? É bem desafiador essa situação, hein? Uhum. É. Porque, como você mesmo disse, e compartilho da opinião, é, criamos laços com Uhum. pessoas que convivemos, né? Ainda mais pessoas bem apessoadas assim. Uhum. Então, é fácil você criar uma afeição, Claro. você se importar muito com a pessoa e você saber que você tem limites até onde você pode ir, porque até um certo ponto chega você profissional. Dali pra lá é só você amigo É. e ainda assim, como você mesmo disse, você tem vários pacientes. Então, no meu ver, é bastante delicado isso. Sim. Mas isso é ser humano, né? Acho que a gente, quando fala de médico, acho que o médico é bem endeusado, colocado numa prateleira diferente e tudo mais, mas é uma profissão, né? Uhum. Como qualquer outra, tem responsabilidades na saúde, como o psicólogo tem, como o enfermeiro tem, por exemplo, né? Fisioterapeuta e todos em questão. Mas, talvez historicamente, ele é bem colocado num patamar
Então ele é visto de uma forma diferente, né? Mas eu, particularmente da minha experiência, eu sou novo, né? Como você está vendo, eu tenho 30 anos. Então, aqui na região, por exemplo, quando vem um paciente encaminhado para mim, por conta da minha especialidade em neuromuscular, e ele se depara com alguém de 30 anos, não é isso que você espera, né? Se eu te pedir para qualquer um aqui desenhar um profissional de saúde que fez medicina, que é especialista e referência, especialista numa área, provavelmente a gente vai desenhar uma pessoa parecida e ela é homem e ela é idosa, né? Então, quando a gente se depara, quando eles se deparam com alguém mais jovem, eu acho que tem uma quebra de expectativa que eu consigo me aproveitar dela, né? E então é uma coisa bastante positiva para mim, entendeu? Interessante. Então, um feeling muito forte esse que você usa, né? É. Você quebra objeções. Rosilda, quando você se deparou com essa nobre pessoa, qual foi a sua sensação? Eu gostei muito, né? Quando eu vi, foi assim, logo de cara, né? Aquela sensação de segurança, de verdade, porque a disposição, né, dele em chegar tão cedo, né? Ainda é o primeiro a chegar no consultório, né? Então, assim, e da forma como ele, né, abordou, como ele me atendeu, né? Um tratamento totalmente humanizado, né? Diferenciado mesmo, né? Então, assim, eu me senti muito segura, né? Foi muito importante, como ele falou, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Foi muito diferente do primeiro diagnóstico, né? A forma como ele abordou, né? Então, para mim, cada vez que eu fui atendida por ele, né? Eu voltava embora com o diagnóstico, mas com segurança, né? De que fui atendida por um profissional competente. Perfeito. Pô, obrigado. A experiência, né? A experiência que você Sim. proporciona para o seu paciente reflete muito, até porque hoje em dia, com as redes sociais, né? Isso fica muito estampado. Você, em questão de segundos, você demonstra o seu sentimento para o mundo. De Sim. estar sendo bem atendido ou Sim. não, né? Sim. É assim, o Marcelo, eu acho que é tudo sobre ser humano só, Uhum. né? Tirando a parte de estudo intelectual, você se apegar a alguém, você ouvir a pessoa, você ter compaixão, você ter, enfim, todas as coisas boas, abraçar, pô, a pessoa começou a chorar, pega, dá um papel, abraça, acolhe. Isso não precisa ser médico, não precisa ser nada para isso, na verdade, né? Não precisa ter uma formação para isso. Isso é só ser uma pessoa do bem, né? Então, dito isso, aí entra a parte intelectual, né? Eu acho que é isso. Isso não tem nada a ver com demagogia, não, né? Atualmente eu ensino, eu dou aula para alunos que estão se formando em medicina, dou aula para residentes que estão se formando em neurologia, né? Eu acho que isso é o mais importante. Acho que na formação do médico, na minha especialmente, os médicos que me marcaram e até o local que eu escolhi para fazer minha subespecialidade na Unifesp, na entrevista para entrar lá, eles perguntaram: por que você quer fazer aqui? Eu falei: olha, porque eu quero aprender a ser uma pessoa melhor diante de um cenário muito conturbado, né? Porque a parte teórica é só você abrir um livro e estudar, né? Então, acho que os médicos que te marcam, eu como aluno, né, à época, né, ou durante minha formação, seja na faculdade e tudo mais, são só aquelas que eram bons, né? Aqueles que o paciente olhava e falava: olha, esse aqui é meu médico, me tratou assim, bababá, pronto, né? Muito da sua experiência com o médico talvez não tenha a ver com ser feito o diagnóstico ou não, né? Então, quando a gente fala de doença rara, é evidente, né? Mas quando a gente fala de outras doenças, por exemplo, que seja uma pressão alta, né? Que um exame faz diagnóstico, mas você se apegar a um cardiologista não tem a ver com ele falar que você tem pressão alta ou não, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, né? Eu tava falando com a Bruna e ela falou que são mais de 7.000 doenças raras no mundo. São, assim, primeira definição de doença rara, né? Doença rara é aquela que acomete menos que 65 a cada 100 mil pessoas, certo? Então, na cidade de São José dos Campos, por exemplo, que é a mais populosa da região, vai ter aproximadamente 474 pessoas doentes, né? Com doenças raras. Então, a gente, pô, mas é raro, mas o que é raro, né? Então, uma estimativa para a gente entender, uma a cada 7 pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, possui doença rara. No Brasil, se estima-se que existam 13 milhões de pessoas com doença rara. Estima-se também que existam 13 milhões de diabéticos. Você conhece algum diabético? Conheço. Então, potencialmente, você conhece alguém com doença rara. Então, e eu acho que o que afasta as pessoas
do conhecimento, os médicos do conhecimento, né? A Rosilda tem bastante vivência em outras instâncias que não seja só ser paciente, né? Eu acho que é o nome, né? O nome raro já te afasta. Pô, é raro? Pra que eu vou saber do raro? O comum é melhor, para eu tratar o comum tem mais, né? Vai dar mais paciente, vai dar mais cliente, vai dar mais dinheiro, né? Geralmente é assim que as pessoas vão pensar. Então, eu acho que o nome raro, ele já afasta bastante os profissionais da doença e também, poxa, e aí quando o paciente recebe diagnóstico, a pergunta do porquê eu é inevitável, né? Porque é uma doença rara. Então, eu acho que a gente ter isso em mente, né? Que obviamente, como tem 7, 8 mil doenças raras, esse 13 milhões de doentes estão espalhados em todas essas condições, né? Claro que tem doença que só tem 1, 2, 3 casos descritos na literatura e tem condições mais frequentes dentro das doenças raras, por exemplo, né? A esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, é de 0,5 a 2 a cada 100 mil habitantes, né? Então, na mesma cidade, São José dos Campos, teria ali no máximo 16 pacientes com essa condição, entendeu? Teoricamente. Perfeito. Temos perguntas? Então, ótima pergunta, né? Uhum. Assim, todo mundo ouviu a tua pergunta? Então, assim, a pergunta foi se existe alguma doença rara que é mais comum em algum local do mundo, né? Ou doenças que só acontecem nesse local. Então, assim, aproximadamente de 70% a 80% das doenças raras, elas têm origem genética, né? Então, isso muda tudo, né? Muda tanto para conhecimento e tudo mais. Mas estão aquelas populações, por exemplo, que só se relacionam entre si, judeus, por exemplo, ou algumas pequenas cidades. Então, as doenças genéticas, portanto, as doenças raras, a maioria, como eu disse, atinge mais essa população. Esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, existe componente genético, Uhum. né, na minoria delas, e estão em alguns locos populacionais dentro do Brasil, por exemplo, né? Tem doença, por exemplo, que importa muito se você é descendente de português, de libanês, enfim. Então a gente chama isso de efeito fundador dentro da genética, né? Então isso existe, entendeu? Perfeito. E a doença em si, ela pode desenvolver, no caso da Rosilda, ou ela já pode vir geneticamente, né? Sim. Uhum. Caso a doença ela se desenvolva ao longo do tempo, quais são os primeiros cuidados que a pessoa deve ter, independente da doença? Ou para cada caso é um caso? Foi muito difícil, né? Uhum. Bom, assim, a maioria das doenças genéticas raras, como eu disse, tem origem genética. E a maioria delas acontece na infância, né? Tanto que é muito comum 40%, 50%, uma porcentagem alta, assim, de crianças com doença genética rara falecem antes dos 5 anos, né? E a gente tem um pensamento de que doença genética significa uma doença que acontece na infância, certo? Mas não é assim. Doença genética, né? Tem Uhum. esclerose lateral amiotrófica de origem genética que vai se desenvolver aos 40, 50 anos. É um pouco mais complexo de explicar numa conversa, mas isso pode acontecer. Mas assim, eu acho que o alerta, o Marcelo, o alerta não, mas a atenção, ela não necessariamente deveria ser só para a população, mas também para quem é procurado por esse paciente, né? Porque, por exemplo, a Rosilda, né? Se ela começou, por exemplo, com a mão fraca, certo? Eu não quero que ela pense, poxa, eu tô com a mão fraca, pode ser essa doença, então eu vou procurar um neuromuscular. Obviamente que não, né? Ela vai procurar o ortopedista, por exemplo. Então ele tem que estar ciente disso, né? O pediatra tem que estar ciente disso. O neurologista que seja. Muitas vezes o diagnóstico é feito com o fisioterapeuta ou a Uhum. fisioterapeuta, né? E não com o médico. Por quê? Porque ele já viu aquilo. Então, falar sobre doenças raras tem a ver com eu já vi isso, né? Você só faz diagnóstico de coisa que você conhece. Se você não conhece, você nunca vai pensar naquilo, né? Uhum. Então eu acho que esse é o principal, esse é o mais importante, muito mais do que alertar a população, né? Essa é a minha opinião, né? Qual é a tua, Rosita? Eu acho assim que, no caso da esclerose lateral amiotrófica, é uma doença de difícil diagnóstico, né? Porque confunde, né? Olha, eu, por exemplo, né?
quanto tempo demorou para que se desconfiasse que poderia ser uma doença neurológica, né? Degenerativa, no caso, por conta até mesmo da vida que eu levava, né? E o fato talvez de eu suportar um pouco mais a dor, de eu ter algumas, né, ser um pouco mais resiliente mesmo, até fisicamente, sabe? Então, eu acho que as pessoas, os médicos, né, talvez tão importante hoje, né, o fato de nós estarmos aqui falando sobre isso, né, divulgar sobre as doenças raras, né, porque os profissionais de saúde deveriam, né, eh, voltar um pouquinho mais esse olhar, né, para algum tipo de doença, porque a gente vê, por exemplo, enfermeiros, né, que não sabe. Você vai, por exemplo, no caso meu, se eu tiver qualquer mal-estar, de preferência que eu vá num hospital da Vila, por exemplo, de São José dos Campos, porque lá tem equipe de neurologistas. Se eu for em qualquer outro hospital e que eles não têm nenhum conhecimento, eu corro o risco de tomar uma medicação que vai me prejudicar, entende? Então, assim, há uma falta, né, de conhecimento mesmo do assunto. A gente vê Entendi. sobre isso. Seria, por exemplo, por exclusão, porque o ser humano em si ele é muito complexo, né? E existem muitos sintomas que são muito semelhantes a outras Sim, doenças. isso Sim. Tá? mesmo. Então aí, pô, setou uma, não é, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra, É, até achar a correta. Sim, Seria isso? não deveria ser, né? não. Tá, beleza. Não, não deveria Não ser, não. deveria. É, assim, quando a gente fala de doença neuromuscular, por exemplo, né? Um exemplo. São doenças que podem pegar nervo, podem pegar músculo, podem pegar o neurônio motor, como é o caso da esclerose lateral amiotrófica, ou a união entre o nervo e o músculo, né? Que a gente chama de junção neuromuscular. Então, o que eu costumo falar para o paciente, por exemplo, é que quando a gente conversa, a gente chama de anamnese isso, mas a gente pode chamar de Uhum. conversa, e depois examina, sem exame complementar, sem ressonância, sem nada disso. É como se eu estivesse jogando uma batalha naval, entendeu? Então eu estou tentando acertar o navio ali. Quando a gente parte desse princípio, a gente pede o exame correto, por exemplo, se for Uhum, necessário, né? Então, eu acho que isso é o fundamental, sim. né? É mais do que tentativa e erro. Não é para ser dessa forma, né? Porque senão, imagina, não pense em convênio ou paciente particular, pense em SUS. Como essa dinâmica se daria no Seria SUS? o Ela não se caos. daria, né? Então o paciente ele demoraria anos, né? E o SUS é um bom sistema de saúde, Sim. né? Assim, é muito abrangente, tem profissionais habilitados, tudo mais, né? Mas você me perguntou sobre como a doença em relação à divulgação e tudo mais, acho que a Rosilda poderia falar um pouquinho sobre esses projetos, né? Principalmente na esclerose lateral amiotrófica, como eles são importantes e como eles podem ajudar o paciente e ajudar o profissional. Eu vi no seu Instagram que você tem dois links lá, que eu não me recordo o nome, perdão, As mas que associações. são muito importantes. Quais são? Sim, as associações, né? Para mim também foi fundamental no início, né? Eu havia, na faculdade mesmo, havia feito trabalho sobre doenças degenerativas, e na época um dos grupos de trabalhos apresentou sobre a ela, né? Na época a professora comentou sobre a associação. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu já sabia da Abrela, né? Que é uma associação muito conhecida, né? E ela tem essa parceria também com a Unifesp, né? Os profissionais que atuam na Abrela também trabalham na Unifesp, né? E a Procura da Ela. Inclusive, a Procura da Ela, eu sou representante da associação aqui no Vale, né? Porque a gente vê que é muito difícil os pacientes conseguirem ter esse acesso, né? Eles ficam totalmente perdidos, o familiar e o paciente. E as associações, elas vêm de encontro para dar tanto orientação, né? Apoio, né? Até mesmo aos insumos e aparelhos que precisam durante o adoecimento, né? Na medida que a doença progride, exige o uso de alguns equipamentos, algumas coisas, e é difícil o acesso também tão rápido, tanto pelo convênio quanto pelo Sistema Único de Saúde, né? E aí, nesse caso, as associações suprem essa falta nesse momento. Interessante porque, ao meu ver, a associação ela presta um serviço de conscientização, Também, né? sim. Ao nível de que muitas pessoas
não tem instrução suficiente Sim. para identificar já Uhum. um diagnóstico desse. Sim. E para divulgar mais a união Também. das pessoas dentro de uma comunidade dessa, faz facilitar, desmistificar. Eu acho que é Sim. um papel importantíssimo Muito isso, importante. né? Aham. As pessoas terem essa consciência de que existe perspectiva de vida, Sim. que ela não está sozinha, existem mais pessoas Uhum. enfrentando a mesma situação que Sim. ela, Aham. né? E como que você chegou a se tornar representante? Bom, eu sou bem assim, fuçada, né? Curiosa. E não me dou por vencida tão fácil, né? Sim. Aí, eu já desde o início também, eu sempre estive atrelada, né, às associações. E eu estive num simpósio no final do ano passado. E eu já havia aos poucos conversando, né? Elas já me assistiram em alguns momentos também, né? À procura da ela. E aí, nesse simpósio, no final do ano, com a procura, eu conversei, né, com as pessoas responsáveis pela associação, e aí eu falei que eu gostaria, né, de ser uma representante, e aí depois entrei em contato e fechou, né. Então, a partir desse ano, né, já no final do ano passado, começo desse ano, já faço parte agora da equipe de representantes a nível Brasil, tem todas, no Brasil todo, né, tem representantes, muitos pacientes também, às vezes familiares, né, de pacientes que já se foram, e eles continuam abraçando a causa, né, ajudando a outros, né, e é assim. Perfeito. Vejo uma outra coisa ali interessante que é, quando eu perguntei como se adequar ao mercado, né? Sim, Você se tornar representante já é algo assim, sim, uhum, né? sim, Você usa algo da sua vida, uma doença, sim, para ajudar outras uhum, pessoas, e isso isso te mesmo. traz um retorno. Você, como representante, quais são as suas principais funções? Bom, o representante ele vai fazer essa ponte, né, entre a família, o paciente e a associação, né. Então aí eu levo até a assistente social, né, o caso, a paciente, explico um pouco, né, sobre o caso da paciente, e aí, passo o contato, eles entram em contato com esse paciente. Essa é a minha função, né, enquanto representante. Paralelo a isso, existe o projeto de vida, né, que é o projeto Ela, né, ele iniciou também, a princípio, quando eu fui, fazer, reabilitação no Luci Montoro, né, e aí lá teve o início, foi pedido que eu fizesse algumas orientações para pacientes, então surgiu esse primeiro projetinho dentro do Luci Montoro. Aí eu saí de lá e isso continuou no meu coração, né, de dar essa continuidade e auxiliar e dar esse acolhimento aos pacientes, né. Aí eu recebi uma proposta, né, eu levei isso para uma amiga, que ela é assistente social de uma associação, que é o projeto Conviver em Caçapava, né, e aí ela me fez um convite, por que a gente não, né, não faz esse, né, não abraça essa causa aí, né, junto com o projeto Conviver. Bom, o meu projeto ele está em construção juntamente com o Conviver, né, mas, à parte eu já venho fazendo esse projeto já há algum tempo, então o que seria isso? Junto com a associação. Então, eu faço esse acolhimento do paciente, trago para ele todas as orientações necessárias, os caminhos, né, que eles muitas vezes não sabem por onde começar, para ir atrás dos direitos, né, que eles precisam, né. Até mesmo médicos, às vezes eles não sabem, né, aí eu indico o doutor, né, e outros profissionais, né, que eu conheço e que me atendem também, né. E assim, então faz parte tanto, né, eu uno tanto a associação, né, essa representação, quanto o meu projeto Ela. Perfeito. É legal porque nasce algo dentro do seu coração, Sim. você põe isso em execução, você se torna uma figura pública, você coloca no seu coração que você vai fazer aquilo porque Sim, você quer ajudar outras pessoas, e através daquilo que você faz, outras pessoas que já têm coisas paralelas olham e falam: "Ó, podemos agregar isso daqui." E sim, aquilo se torna algo maior e vai se tornando cada sim. vez maior. Interessantíssimo. Temos perguntas? Bom, bora pra pergunta.
Bel Lopes. Bom, na verdade, não tem nenhum centro de referência de doença rara na região. O que a gente tem são centros do ponto de vista da genética, né? Então, alguns profissionais que cuidam, não sou um deles, né? Mas aqui em Taubaté, por exemplo, tem São José existe também. Então, eles acabam sendo uma atenção referenciada. Então, o paciente ele faz um segmento na linha de base e isso eu estou falando de SUS, obviamente, né? Uhum. É isso. Em termos de hospitais de referência na região, talvez o maior hospital SUS da região seja o hospital, fora os hospitais regionais, né? Mas ambulatorial, de neuroclínica, seja o Hospital Municipal de São José dos Campos, né? Bom, lá, quem está lá sou eu. Então, para fazer esse tipo de acolhimento dos pacientes com doenças neuromusculares. Mas eu desconheço se existe algum centro de doenças raras no Brasil, assim como se todas estivessem no mesmo pacotinho, né? Porque eu sou neurologista, mas então talvez eu conheça parte das doenças raras da neurologia, né? Mas mesmo dentro da neurologia a gente tem doenças que são segmentadas, né? Eu sou neuromuscular, então acaba competindo a mim esse grupo de doenças, mas esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença da neuroimunologia, também uma doença rara, compete muitas vezes ao neuroimunologista, então a gente acaba trabalhando com esses colegas, né? Mas existe doença rara na reumatologia, na, né, neoplasia rara, existe doença rara na pediatria, na ortopedia, em todas as especialidades. Então, um único profissional, ele teria que ser um super-herói, né, para conseguir esse tipo de diagnóstico, né? Então, calma aí. Assim, alguém fez esse diagnóstico. Então, acho que essa pessoa é a melhor para lidar com a situação. Tem toda uma ordem nas coisas, Assim, veja, né? assim, sim, assim, claro, assim, a dinâmica de encaminhamento do SUS Ah, funciona de isso. qual forma, né? Então, qualquer paciente que teve uma doença diagnosticada, onde o médico que fez o diagnóstico do SUS, ele por vezes não se sente capaz de lidar com aquele cenário sozinho. Isso independentemente se é uma doença rara ou não, né? Então o que ele faz? Ele vai adicionar, ele vai cadastrar esse paciente numa rede de encaminhamento, né? E aí o paciente ele vai ser encaminhado, então, como a Rosilda foi, para um centro de referência. Então, ele pode ir para a Unicamp, para a USP, para a Unifesp, para Ribeirão Uhum. Preto, enfim, Uhum. para alguns locais do estado de São Paulo. Então, geralmente é assim que funciona, né? Isso para SUS, né? Aí, em particular, convém aí a história muda um pouquinho, né? O sistema de encaminhamento é um pouco diferente, né? Mas para SUS é isso, entendeu? Então, assim, olha, por exemplo, não vou falar da minha área. Tô aqui com uma senhora, começou com umas lesões na pele, ó, eu não sei o que é isso aqui. Vou ver se alguém aqui sabe. Para quem que eu vou encaminhar? Não tem ninguém para encaminhar, porque eu sou a referência. Eu tô no postinho, por exemplo. Vou encaminhar para alguém que saiba. Então eu mando para um serviço de dermatologia, reumatologia, e isso só tem nos grandes centros, o que tudo bem, né? Se for resolver o problema, que acontece algumas Uhum. vezes, então Tipo é, a triagem, né? é, é, não é uma triagem, é um sistema natural de encaminhamento. Começa no sistema primário, que acaba sendo ali posto de saúde, atenção básica, nível Certo. secundário de atenção, terciário, quaternário, é assim que funciona. O SUS se escalona dessa forma, né? Mas, por exemplo, se alguém foi feito um diagnóstico de câncer de próstata, que é muito mais comum que todos que a gente falou até agora, foi feito pelo médico do postinho, porque ele pediu um ultrassom, ele pediu o exame, ajudou no diagnóstico, ele vai fazer o quê? Ele não vai operar, não sabe operar, né? Então ele já insere esse paciente no sistema CROSS, né? Que a gente chama, é o sistema de referenciamento do paciente, qualquer um que seja para o especialista. Então nas doenças raras não seria diferente, entendeu? Ele atua. Isso, vai encaminhar para os grupos, né? No caso da Rosilda, por exemplo, foi para o grupo da Unifesp, né? Eu era um dos médicos ali. Tinham Uhum. vários, assim como eu, melhores que eu ali E na em época, relação né? à parte de legislação, existe alguma coisa, alguma lei que beneficia alguém, algum portador de doença rara? Sim, entra em alguns casos, né, entra, é bem burocrático, né,
para você conseguir também algumas coisas, como acho que para qualquer outra doença, né? Daí ele entra nesse caso, né? No meu caso, por exemplo, eu não estava ainda, por exemplo, vamos falar de benefícios, Certo. né? No meu caso, eu não estava aposentada, não estava trabalhando no momento, então aí a dificuldade é a mesma, apesar de você ter uma doença que te mobiliza, né, para um trabalho, você também entra na mesma situação de ter que provar, e de ter que a lei não muda muito nesse sentido, sabe? Existe a lei, mas na hora da prática, né, não é bem assim. Abrindo um parênteses, só o doutor falou dos hospitais, né? Posso até falar um pouquinho sobre como foi comigo, né? Eu estive em médicos particulares, né? Mas onde o encaminhamento que foi feito para mim foi através da UBS, né? Ela fez o encaminhamento para um centro de referência. Então, foi através de uma equipe do EMAD, são os médicos que me atenderam, assistiram, né, em casa, e aí eles fizeram esse encaminhamento para um hospital de referência. Normalmente é assim que funciona, né? E abrindo também outro parênteses, falando que em Taubaté nós vamos ter, já está funcionando o Hospital dos Raros, Ótimo, não sabia. né? O padre Marlon, né? Ele inaugurou, esse foi final do ano, né? E vai começar, acho que a atender agora em fevereiro, se eu não me engano. Sim, mas imagino que, Hospital dos desculpe, Raros. Hospital dos Raros. imagino que pro paciente ter acesso a um hospital assim, ele tem que ter o diagnóstico, né? Sim, Não tem tem que como ter o você ter diagnóstico, acesso a um serviço assim, isso mesmo. sem diagnóstico, né? Então, Sim. a educação, ela tem que ser na atenção básica, né? Sim, isso Não na mesmo. atenção básica do clínico, na base do ensino de todos os profissionais, né? Uhum. Diga. Vai Pode lá, falar. pergunte, Hillary. Olha lá, um diagnóstico errado Você que quer você teve refazer a que... pergunta dela para eu não me complicar? Acontece, né? Acontece, mas Ah, perguntaram o seguinte, Hillary perguntou, uma pessoa foi no médico e ele deu uma prescrição ali, falou, olha, você tem isso, tal. Aí essa mesma pessoa, de alguma forma, chega até o doutor e ele olha o caso dela e fala, olha, não é bem isso, é de outra forma, é outra coisa, tá errado. Como você se coloca nessa situação? E já existiu essa situação? sim, né, Rosilda? Uhum. Com a Rosilda. Existiu comigo. Mas assim, eu acho que Bem assim. eu acho que de uma forma ética e não precisa dar nome para isso, né? Mas assim, de uma sim. forma elegante, você não critica outros colegas, né? Porque mesmo aqueles que têm dificuldade, e eu me coloco também nesse grupão, né? Não é porque eu tô aqui como alguém sendo entrevistado que eu sou o dono da verdade, né? Eu também Sim. erro, né? Eu acho que a questão no momento que você está diante de um caso difícil, se você não tem domínio da situação, isso pode acontecer, pelo menos que você caminhe para alguém que tenha, né? É aquela história, eu não preciso conhecer de tudo, eu preciso conhecer quem conhece. Então, eu acho que é mais ou menos nessa situação. E é claro, né? Assim, às vezes é dado um diagnóstico, por exemplo, de esclerose lateral amiotrófica, como a Rosilda está aqui. Uhum. Se o paciente chega para mim e algum médico já falou que ele tem 1 ano de vida, que a vida dele vai ser assim, que a vida dele vai ser essa, entendeu? Então, reverter essa situação é uma situação muito complicada, né? Eu acho que a melhor forma de reverter situações dessa é a informação, né? Então, o medo, a desconfiança, tudo isso vem da não informação, certo? Tem uma coisa que eu não sei o que é e é raro. E aí? Então, a partir do momento que a gente informa, eu acho que o paciente, ele, olha, aqui eu consigo acreditar, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Faz sentido, até porque o seu principal objetivo não é se preocupar com diagnóstico ou com o serviço de outras pessoas, mas sim você e seu paciente. Como você pode fazer com que o seu paciente tenha o máximo tempo de vida, melhor qualidade de vida. Agora, falando sobre o tratamento em si, o que você teve que fazer e o que você está tendo que fazer, né? Porque isso não é uma coisa que acabou Sim. no seu tratamento.
Mudou completamente, né, a minha vida. Primeiro, a tomada de decisão, né, que eu acho que é o mais importante, e até mesmo para o médico, como ele falou, né, não depende um tratamento, seja de qual doença for, não depende só do médico, né, é uma ação conjunta, né. Então, assim, aderência ao tratamento, aceitação, né, e a partir do momento que eu tive o diagnóstico, né, e que eu comecei o conhecimento, você buscar informações, né, que é super importante, e aí mudou completamente. Então, é uma rotina, né, onde você tem os trabalhos em casa que você tem que fazer de fono, né, usar o aparelho para dormir, né. Então, aos poucos, tudo se adapta, tudo se adapta. Então, o que eu faço, por exemplo, eu vou para a faculdade, um exemplo, né, eu consigo andar uma certa distância, eu não me canso. Se eu andar um pouco mais, eu vou me cansar, fadigar os meus músculos e depois tenho câimbras, que é um dos sintomas também, né. E aí o que eu faço? Eu uso a cadeira de rodas. Então é uma distância longa, eu preciso de alguém que me empurre, mas eu também ganhei uma cadeira motorizada, então Ó, vou longe. Agora, aí sim, hein? acho que é sobre acho que dar um ponto extra sobre cadeira, né? Sim, Eu acho que esse é um momento bem delicado numa consulta, né? Quando eu tenho que propor o uso de cadeira de rodas, né? Porque assim como a doença é estigmatizada, né? E na minha especialidade, algumas doenças o paciente vai ser necessário o uso de cadeira de rodas, muitas vezes desde a infância, né? Como a gente tem esse estigma, talvez de novelas, filmes, enfim, que é restrição, né? Então, a cadeira de roda ela é vista muitas vezes como limitante, né? Mas talvez seja mais interessante a gente encarar a cadeira como liberdade, sim, né? Se eu não faço uso da cadeira, o paciente não faz uso da cadeira, ele fica na casa dele, né? sim. Se ele faz uso da cadeira, ele consegue ir no shopping, ele consegue ir para a praia, ele consegue viajar. Então, eu acho que esse momento é um momento de virada de chave do ponto de vista de qualidade de vida para o Sim. paciente, né? E muitas vezes não é só o paciente, né? É família, Sim. é às vezes marido, esposa, filho, filha. Então, eu acho que são várias barreiras que a gente tem que vencer, né? E, assim, pense, no meu caso, de pessoas mais velhas que eu, né? Então, pessoas que já têm história de vida. Tudo que você pensa sobre cadeira, o que eu penso sobre cadeira, ela pensa há mais tempo, né? Então você olha na novela, a pessoa com cadeira, fala, ó, cadeira não dá, cadeira é limitação, aí não consegue subir escada, não consegue andar sozinho. Bom, nesse contexto, cadeira é liberdade. Cadeira é possibilidades, né? É a minha opinião. Olha, eu acho interessante isso. Não via dessa forma, mas faz muito sentido. A ótica como você olha a sua situação ali Sim. determina como que você vai enfrentar a vida, como você vai se ver, né? Isso que você falou eu acho muito interessante. Você olhar para a cadeira de roda e não ver ela como limitação, e sim como liberdade. Sim, numa condição de perdas, a cadeira de rodas é um ganho, né? E é um Nossa. ganho fácil, né? Hum. Né? Sim. Só basta Muito. você ter a cadeira, né? Não, eu Então, lembro quando eu tava com pedra no rim aí, nossa, cadeira de Toda a roda coisa, diferença. coisa linda, né? fazer um trajeto pequeno que eu não conseguiria fazer Ah. em pé, nossa, cadeira de roda salva. Sim. Eu falo assim também, para mim, talvez tenha sido também um olhar diferente, né? Eu falo que tudo foi muito, muito rápido e eu me adequei muito rápido a tudo. Porque eu fui voluntária durante 20 anos no projeto Conviver, como eu falei, né? E lá assiste pessoas com deficiência, né? E muitos jovens que nasceram e usam uma cadeira de roda, né? E jovens com paralisia cerebral, né? Então, assim, eu vivenciei muito tempo com ele, então eu não via a deficiência deles como algo limitante, né? Tinha uma deficiência, mas existia uma pessoa muito além de tudo aquilo, né? Então, eu me lembro que quando eu ganhei a minha cadeira, eu fiquei tão feliz, porque eu conseguiria fazer muitas coisas, né? E os meus pais, né? Minha mãe chorava, meu marido chorava, e eu ali não chorava de ver, eu rindo, né? Feliz por conta da cadeira. E eu acho assim que a forma como você enfrenta, né? Qualquer adversidade que vem na sua vida faz toda a diferença, né?
você não é esse diagnóstico, né? Não é Perfeito. aquilo que um papel, né, ou um exame que te diz você é isso, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, uma doença, ela não te dá, ela pode te dar um tempo de vida, né? Mas você pode modificar isso, né? Aí eu entro com o lado da psicologia, né? E que eu acredito muito, né, sobre isso, que é a questão emocional, né? Quando você está emocionalmente bem, né, você consegue avançar, né, muito além de um diagnóstico também, né? A psicologia, ela na sua vida, ela tem influência também? Sim, tudo, totalmente. Eu fiz terapia durante muito tempo da minha vida, faço terapia, tenho uma profissional maravilhosa que me acompanha, né? Então, não tem como, né? Eu acho que a terapia todos deveriam fazer, né? Independente de qualquer coisa, né? Porque você vê a vida com um outro olhar mesmo, né? É preciso, né? O profissional é para isso que ele está ali, né? Isso aí. Estuda para Até isso. porque, né, como você mesmo disse, ah, os médicos deveriam passar por um Sim. psiquiatra, né? Então aqui temos futuramente profissionais aqui trocando serviços, né? Sim. Paciente, doutor, doutor e paciente. É assim, eu acho que em relação ao diagnóstico, né, esperei a Rosilda falar um pouquinho sobre, obviamente, porque ela tem experiência disso, né? Mas uma forma de você entender um pouco o paciente, né, é você ouvir o paciente, né, e ouvir outros, ouvir na internet, ouvir qualquer rede social, YouTube, que seja, né? Então, eu acho que essa fala da Rosilda é bem importante, né? Que você não é a doença, você tem a doença. Se a gente pedir para pessoas saudáveis, né? Não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, nada disso. Elencar as qualidades que ela tem, talvez nenhuma delas coloque saúde, né? Embora Uhum. seja completamente importante, né? Como a top 1 ali, né? Mas a gente eventualmente vai colocar saúde como uma delas, né? Saúde, família, emprego, enfim. Então, se a gente não faz isso quando está tudo bem, a gente também não deve fazer isso quando as coisas estão ruins, né? Se a saúde, embora seja a coisa talvez mais importante da vida, né? Ela não é a única coisa que eu coloco, então quando eu sou diagnosticado com uma doença, ela não é tudo a minha vida, né? Então tem que ter hobby, tem que ter sonho, Uhum. né? Então, antes de vir aqui, eu estava ouvindo um TED Talk, né, uma portadora de uma doença que chama epidermólise bolhosa, né? Uma doença que não é da minha área, nem sei tratar isso, mas ela falou bastante disso, né? Que inicialmente a luta é pelo diagnóstico, Uhum. que como eu disse aqui para você, é uma luta demorada, né? De 4, 7 anos, e não são 4, 7 anos esperando, são 4, 7 anos piorando, Uhum. né? Você tá na cadeira esperando as coisas acontecerem, né? Ó, era assim que eu tava há 4 anos, não, a vida tá rolando, né? Então, e depois que é feito o diagnóstico, é uma luta, são outras lutas. É uma Uhum. luta que eu não estava preparado, né? É uma luta Uhum. pela aceitação, é uma luta Sim. pela batalha por outros aspectos da vida, né? Então, acho que é o mesmo passo que a gente se preocupa muito em fazer diagnóstico. Bom, tudo bem, fiz diagnóstico, aí o que eu vou fazer com essa pessoa aqui? Eu vou, ó, vai lá no mundo agora, anda sozinha, tá, né? Uhum. Então, a gente falou de associação, a gente se preocupa bastante com acolhimento e tudo mais, mas uma importante função da associação é a luta pela parte jurídica, pela parte Também. legal, parte de legislação, né? Perguntou para Rosildo um pouquinho sobre legislação, né? Eu obviamente não sabia sobre legislação, fui estudar para estar aqui, né? E as legislações trabalhistas, né? Elas falam bastante de pessoas com deficiência, Sim. né? O que é bem diferente de pessoas com doenças raras, né? E e aí tem uns benefícios tributários para a empresa e tudo mais, mas agora tem um projeto de lei aí em andamento, né, na Câmara, justamente pensando em pessoas com doenças raras, também dando incentivo tributário para as empresas, porque acaba, no fim das contas, é isso que vai Sim. mover a mudança, Sim. né? Os benefícios fiscais. Então, eu acho que dar voz, fazer barulho, mais pessoas cientes disso e mais pessoas ativas, né? Você acha de concordar comigo, Marcelo, que as pessoas que estão mais engajadas não podem ser as pessoas que mais precisam, né? Que Correto. são os pacientes. E acaba sendo. Uhum. Né? Uhum. Fora alguns profissionais, tive contato com excelentes profissionais completamente engajados que abraçam a causa, tudo mais, mas
né? Não pode ser migalhinha, né? Tem que ser pessoa grande, né? Então, falar sobre, dar essa atenção é fundamental por conta disso, né? Assim, quando um famoso é diagnosticado com doença rara, as coisas mudam um pouco, né? Chama-se bastante atenção. Tô desejando que nenhum famoso tenha doença rara, não, mas Sim. essa mesma repercussão, ela deve ser dada para, enfim, tanto para o diagnóstico, mas depois o segmento do paciente, entende? O nível, né? O nível que a informação ela se dissemina através de grandes influencers é poderosa, né? E que esse influencer também saiba orientar de forma adequada os Sim, seus seguidores, né? sim. Mas não é função dele, né? Mas a função é Uhum. de Não, quem foi eleito, né? exatamente, A exatamente. parte A parte política, das né? leis, Claro. assim, né? É, é importante, sim. Até porque, para quem contrata as pessoas, Sim. uma coisa interessante que você pegou e falou que doença rara não é deficiência, Não, não necessariamente, né? não necessariamente. Perfeito. E é importante para nós, empreendedores, empresários e pessoas que contratam, ter essa noção do como lidar com a situação. Não destratar a pessoa, saber que a pessoa ela terá limitações, sim, Sim. mas em algum momento e isso pode mudar. Doença rara, existe doença rara que tem cura? Sim. É assim, uma resposta rápida, 4% tem tratamento. Certo. Uhum. Resposta rápida, porque você me perguntou. Do ponto de vista de emprego, eu acho que tem. A gente está olhando para o doente, né, para o paciente no momento que ele é contratado. Então, qual limitação a Rosilda vai ter agora? Uhum. Né? Mas não a Rosilda, mas alguém com doença rara, por exemplo, contratado, potencialmente ele vai internar mais, ele vai Uhum. precisar afastar por conta de questão de saúde. Né? Pode ser que em algum momento ele exija alterações no prédio, entendeu? Na parte de construção do local, que muitas vezes isso não é levado em consideração. Então, eu acho que é muito além do que a paciente tem, do que a pessoa, o profissional no caso, tem de limitação naquele momento, né? Poxa, minha mão tá fraca, eu não consigo escrever. Como que a gente vai adaptar isso aqui? Pode ter certeza, esse é o de menos para ele. Uhum. Essa adequação ao fazer a parte laboral, né? Tem aproximadamente 73% das pessoas que têm doença rara empregadas, elas têm alguma limitação para troca de informações. Seja isso pela fala, seja isso por conta de teclado e tudo mais, e isso acaba atrapalhando a atividade laboral, entendeu? Feito. Perguntas? Passa. Sim. Uhum. Pode fazer. Perfeito. Para todos ouviram? Tá, Só vamos pra... lá. A Hillary perguntou quando a Rosilda descobriu o diagnóstico dela, se ela entrou em uma outra atmosfera, conhecer novas pessoas, mudar ambientes. Bom, eu posso falar assim, resumir a minha vida, né? Eu, a Rosilda, enquanto pessoa, antes da ela e após a ela. Eu acho que é para todas as pessoas, né? Eu não digo só para mim, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa que tinha facilidade de fazer amigos. Eu sempre estive no meio social e sempre me movimentando, né? E quando eu tive o diagnóstico, é assim, até lembrando um pouco, que quando ouvia-se falar um pouco da ela um tempo atrás, falava-se daquela campanha do balde de gelo, né? Então, e assim, literalmente você tem mesmo, é um choque, né? Quando você tem e fala, o que eu vou fazer agora, né? Como vai ser minha vida a partir de agora, né? E aí, novamente, entra aquela questão, né? Da sua motivação para a vida e do seu sentido para a vida, né? Que sentido vai ter essa vida, né? E como eu falei, eu parei de fazer tantas coisas que eu fazia, né? E estar no meio de mais pessoas, saindo bastante, foi diminuindo a cada dia, né?
E justamente essa nova adaptação, né, essa nova realidade, esse novo clima, então, junto com tudo isso, esse engajamento, né, que eu falo com ela, né, veio também novos amigos, né, muito aprendizado, sabe? Eu acho assim que a minha vida, eu falo que eu sou uma pessoa melhor hoje, sabe? Porque eu aprendi a dar qualidade para as coisas, sabe? Então, para os momentos, sabe? Agora eu escolho os momentos que vão ser bons para mim, sabe? Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero falar, aquilo que, sabe? Tudo que é de melhor. Então, eu acho assim que não precisaria ser assim, né? Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso sempre, mas o ser humano não faz isso, né? A gente vive numa rotina de vida corrida, né? De uma série de coisas e não para analisar aquilo que é importante o hoje para nós, né? Então, assim, mudou para positivo, né? Vivemos numa esfera em que pensamos ser indestrutíveis, Sim, imortais, sim, e quando nos deparamos que somos frágeis muito e frágeis. passageiros, Sim, começamos a fazer fortes aham, reflexões, sim, né? muitas reflexões. Outra coisa também que falou é sobre alguns podem se perguntar do porquê, né? Por que comigo, né? Eu nunca me fiz essa pergunta, sabe? Eu sempre me perguntei para quê? Então eu coloquei, é para algo, algo maior, né? Então, assim, eu sempre me coloco nessa condição, porque eu acho assim, não vi a esse mundo à toa, né? Então, se eu posso e tenho capacidade de fazer algo diferente, que seja um trabalho de formiguinha, né? Mas é um pouquinho que eu faça para esse mundo ser melhor, né? E eu me esforçar e até ajudar as pessoas que estão à minha volta, os profissionais que me atendem, a minha família que me acompanha, o meu esposo, que hoje ele é o meu cuidador principal, né? Então, imagina ele cuidando de uma pessoa, né? E que desistiu de viver, né? Então, tudo faz a diferença, tudo muda. Não só eu mudei, as pessoas que estão à minha volta mudaram. Até porque se você desistisse de você mesma da sua vida, provavelmente as pessoas ao seu redor também estariam Sim, doentes, né? muito, com certeza. Desenvolver até uma depressão. Sim, Entender assim, né, Marcelo? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Na verdade, sim, é a coisa pode. que naturalmente acontece, né? Acontece. A briga, ela não tem que ser contra o luto, né? Ela tem Sim. que ser em prol da resolução disso, né? O que a gente vai Uhum. fazer e agora, É. né? Ficar triste é natural. Sim, Quando a gente dá um diagnóstico de ela, por exemplo, eu não espero que ninguém fique feliz, né? Naturalmente. A questão é que a pessoa tem que ser imediatamente acolhida, né? sim. Então, o e agora é muito importante, né? Entendeu? Não fazer disso, né, algo, ó, né, que lindo, maravilhoso, né? Cada pessoa tem a sua maneira de lidar, né? Sim. Cada familiar, cada paciente, né? Comigo foi assim, né? E com isso eu espero levar para outras pessoas esse diferencial, né? Que pode ser diferente, né? Não precisa ser assim. E é lógico que eu tive muitos momentos difíceis, muitos momentos mesmo, não foram poucos, né? E é uma construção diária, todos os dias quando eu acordo, eu escolho como vai ser meu dia. Caramba, isso aqui é resiliência, hein? Tem que ser assim, senão. Doutor, você disse que você é professor, certo? É. Tá. Você dá aula para quantas pessoas, mais ou menos? Quantos alunos? Ó, atualmente eu sou preceptor, né? Que é o professor de uma residência médica, né? Então, o que é uma residência médica? É quando pessoas se formam médicas, eles querem fazer alguma especialidade. Então, a diferença de um médico recém-formado para um neurologista, para um ortopedista, para um clínico, um cirurgião, é a residência médica, né? A residência médica de neurologia duram 3 anos, né? Então, eu acompanho os residentes nesse período, né? Então, atualmente tem 3 residentes se formando, aí 3 residentes vão virar o último ano, é mais ou menos assim que funciona, né? Atualmente também sou preceptor de uma universidade ali de São José, né? E faz estágio do internato, que são os 2 últimos anos de medicina, no Hospital da Vila, né? Então, eles acabam passando em algum momento da formação comigo, né? É bastante gente, mas isso é bom. Como é que é a sua rotina? Tipo, você já falou que você faz plantão de 12 horas.
Então agora você faz plantão de 12 horas, Não, você não faço mais. não faz As mais. coisas melhoraram, Marcelo. Ô, não, sorriso da Bruna. Casei, né? Tá, então beleza, não temos mais o plantão de 12 horas, Certo. certo? Então atualmente é aula, consultório e casa, Isso. certo? E, Você e hospital. E hospital. Como que você consegue? É assim, na formação médica, né, a gente se acostuma bastante com uma carga horária que o CLT chearia, né? O que não é bom, na minha opinião, mas é assim que funciona, né? E é a dinâmica do autônomo, né? Então, se eu trabalho, eu ganho, né? Então, estou no momento da vida particularmente, né? Bastante jovem, então tudo bem trabalhar bastante nesse momento para eu poder descansar quando tiver um pouquinho mais para frente. Mas eu me reservo alguns períodos da semana sem trabalho, na verdade. E aí eu faço hobby e tudo mais, né? Faço coisas que eu gosto de fazer. Não tem como eu estimular isso na Rosilda, por exemplo, se eu não tenho isso pra mim, né? Então, eu acho que a gente só fala com verdade o que a gente faz, né? Então eu faço atividade física, faço hobby pra estar bem, né? Como eu disse pra você, faz parte do meu trabalho eu estar bem e faz parte de eu não me contaminar, entre aspas, com o meu trabalho e eu também estar bem, né? Então, mais ou menos nessa dinâmica. E onde que você pretende chegar com o seu consultório? Uma pergunta difícil, né? Assim, é, o meu objetivo principal onde eu tô eu gosto, entendeu? Assim, particularmente, eu tô num momento que eu gosto, talvez migrar um pouco a dinâmica do meu consultório para outro perfil de paciente, né? Eu sou neurologista, então eu também atendo paciente com dores de cabeça, AVC, doença de Alzheimer, mas o meu ideal é que naturalmente aconteça, eu tenha a possibilidade de atender pacientes da minha especialidade, né? De doenças neuromusculares. Isso é uma montanha, né? Como eu disse, são doenças raras, né? Então, pacientes com doenças raras não te acham de uma hora para outra, né? Então eu Exatamente. tô escalando minha montanha. Tá bom, perfeito. Rosilda, e você? Sim. O que que você espera da vida? Bom, eu espero concluir, né, com sucesso a minha faculdade e trabalhar, né? Esse é o meu objetivo. É lógico que eu vou ter que me adequar, me adaptar, né? E que bom, né? Porque a psicologia vai me permitir isso, né? Eu vou conseguir, né, ter esse propósito, realizar esse propósito, né? E é um sentido, eu acredito assim, que a faculdade, estar fazendo a faculdade, me trouxe também essa qualidade de vida, né? Me trouxe essa vontade, né, para esse futuro, né? E uma das coisas que eu faço também, né, não fico projetando coisas muito longas, sabe? Eu projeto as coisas um pouco mais curtas para mim, sabe? Daquilo que eu vejo que eu consigo fazer e que está ao meu alcance até um determinado tempo. Por quê? Não posso viver negando o diagnóstico, né? A gente sabe que a ciência ela não para, né? Como diz um médico conhecido nosso, né? E está às portas, essa pode vir uma medicação e que dá uma sobrevida maior, né? Ao mesmo tempo, eu vejo pacientes que vivem anos, muitos anos, e bem, durante um bom tempo, né? E como eu sou uma pessoa bem, né, destemida aos meus cuidados, então eu pretendo, sim, ficar por muito tempo e realizar esse sonho, trabalhar, fazer dessa profissão, né, a psicologia, uma arte mesmo no tratar, né, dos pacientes, dos clientes. Não, com certeza, né? Até porque com a internet, acesso à Sim, internet, né? Dá para se fazer sim, aham, consultas online ali. uhum, Já não precisa ter a parte geográfica, adequa-se ao seu sim, tempo, aham, facilita esse processo, sim, né? com certeza. Qual que é qual que é o maior desafio em cuidar de pessoas com doenças raras? Na minha vivência, É. bom, uma vez tirado o estigma, isso é Uhum. importante, né? Acho que esse é o principal desafio, né? E falando tanto do paciente, mas de familiares, tudo mais. Eu acho que algo bastante difícil é estabelecer uma rede de cuidados adequada, né? Então, eu sei que a gente fala bastante de médico, mas chega uma etapa que o médico Uhum. é, uma, é, é o de menos ali, né? Os outros profissionais são muito mais adequados, né? Então, fisioterapia, a Rosilda precisa muito mais de um fisioterapeuta, de um
fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, do que de um médico agora, né? Então, essa visão é importante. Então, estabelecer essa rede, né? Esse ecossistema do cuidado aí com o paciente, né? Eu acho que ele é o mais difícil. Porque se a gente migra para a dinâmica de plano de saúde, isso acaba sendo mais interessante, mais fácil, né? Embora muitas vezes a gente encontre dificuldade de encontrar um profissional habilitado para isso, né? Mas tudo bem, é natural. Uma dinâmica de atendimento particular, esse profissional a gente vai atrás dele, né? Mesmo que ele esteja muito longe. Mas em dinâmica de SUS complica bastante a nossa Uhum. vida, né? Se a Rosilda se encontrou isso em algum momento, enfrentou isso, né? Mas assim, tanto para o paciente chegar no fisioterapeuta demora bastante, o número de sessões demora bastante, muitas vezes a formação do fisioterapeuta é para outro tipo de cuidado, e é natural, né? A culpa não é dele, tudo bem, né? Para chegar num fonoaudiólogo, mesma coisa, para chegar num terapeuta ocupacional, mesma coisa, né? Então, muitas vezes é muito mais fácil um fisioterapeuta do que um terapeuta ocupacional, por exemplo. Mas a Rosilda estava com fraqueza na mão. Uhum. Não me importa se ela ia fazer apertar a bola ou fazer a movimentação. Eu quero saber como que ela vai voltar a escrever, né? Então aí entra o terapeuta ocupacional, que é um profissional que muitas pessoas nem sabem que existe, né? Verdade. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, ao meu ver, né? E uma vez encontrou o médico que está habilitado ali tecnicamente para lidar com a situação, aí fica mais fácil. Aí o resto que acaba sendo, o resto não de menos, né? Assim, o restante acaba sendo um pouco mais complexo, entendeu? Quantos profissionais acompanham? Como ele falou, né? Eu faço uso do SUS, né? Da rede pública. Então, assim, eu não tenho acesso a todos os profissionais que eu preciso, né? Certo? Mas eu tive em algum momento. Aí o que eles fizeram, né? Eles me orientaram, na medida, por exemplo, no Lucimão Toro, o tempo que eu estive lá, foi montado para mim toda uma O Simontor aqui cartela. é um centro de referência em reabilitação. Os Isso, médicos que são os líderes ali desse local do Simontor são fisiatras, né? sim. Médicos que são especialistas em reabilitação, né? Isso mesmo, não tem problema. E aí eles montam, né, um cronograma que você tem que realizar diário, né, de exercícios. E aí eu tive a terapeuta ocupacional, a fono, a fisioterapeuta. Hoje eu tenho uma fisio maravilhosa que me atende pelo SUS. Então, assim, depois que eu saí do Lucia, eu fui para o SUS na minha cidade, né? Que é um centro integrado de reabilitação também, em Caçapava. E lá eu sou assistida por uma profissional, né? E fora isso, eu faço os meus exercícios em casa que eu aprendi, né? Então, eu tenho essa condição de fazer sozinha, né? Então, e aí tem que ser assim, bem regradinho, né? Diferente você ter um profissional te acompanhando e você ter que ser disciplinada para fazer, né? Então, aí nesse caso, aí teria que ir para o particular, mas aí os gastos são muitos, né? Para você ter vários profissionais ao seu alcance, né? Você falou que tem a parte de fisioterapia, fazer exercícios dentro de casa, certo? Sim, Você teve que adaptar a sua casa? sim. O que foi esse processo de mudança É, assim dentro é, do seu lar? bastante, mudou E a bastante. Rosilda mora numa chácara, né? Eu moro numa chácara e aí eu cuidava do meu jardim, das plantas. Hoje eu já não consigo mais, né? Me limitou bastante. Algumas coisinhas eu consigo fazer. Então, meu exercício diário de manhã, por exemplo, eu preciso caminhar. Então, eu pego meu regadorzinho e vou caminhar na varanda. Se eu consigo 2 voltas, eu vou e faço 2 voltas. Se eu me cansar, eu sento no meio do caminho. Aí tem uma rampa na porta da cozinha para entrar, meu marido fez. Dentro da casa de uma sala para outra tem um degrau, mas é pequeno, então tudo bem. Mas tem a parte de cima e eu não subo mais. Então aí adaptou a parte, o meu local de estudo, por exemplo, ficou na parte de baixo, sabe? Então assim, houve algumas adaptações. Na cozinha, por exemplo, eu preciso fazer alguns afazeres, tem um banquinho que fica lá, sabe? É assim, então tem que se adequar, né? Se adaptar. Feito. Quanto tempo demora uma especialização nessa área? Para É neuromuscular, isso. são 6 anos de faculdade, 3 anos de residência em neurologia e 1 ano de fellow, né? Que é como se fosse uma pós-graduação mesmo, em neuromuscular. Então, 10 anos. Nossa, importante, né? Tempão, né? Mas tá bom.
10 anos estudando. 10 anos indo direto, né? Se optar por Exatamente, né? trabalhar entre uma etapa e outra, ou não passar numa prova, tudo mais, aí acaba estendendo um pouquinho, né? Para 11, Porque 12 anos, né? se a gente for parar pra pensar, né, o número ele assusta um pouco, mas na prática você nunca para de estudar. Ah, sim, mas você não começa a trabalhar. É fato. Então muda bastante, né? Essa Gasto muda bastante, perspectiva né? aí. E pra conseguir trabalhar, o que você começou? Você começou como você fez residência também, É, certo? eu fiz residência no hospital que eu sou preceptor atualmente, né? No Hospital da Vila, e eu trabalhava lá. Então, eu trabalhava à noite, né? Claro. Durante o dia eu estava trabalhando, estava na residência, e à noite eu estava dando plantão lá. Então, assim que eu me mantia. Residência médica tem bolsa médica, né? Bolsa de residência médica. Eu morava com os meus pais na ocasião, né? Depois fui morar em São José dos Campos pela proximidade com o hospital. E com a bolsa, com o plantão, dava para se manter numa boa. No Fellow, eu já morava com minha esposa. Não era esposa na época, era noiva. É, e, e é isso. Aí morar em São Paulo é um pouquinho mais caro que morar em São José, né? Como que É, você, como que você não? Por que você decidiu abrir seu próprio espaço? consultório? É. Eu acho que por questão pessoal mesmo, né? Por ambições pessoais, né? Tanto pela questão. Atualmente eu atendo em 2 consultórios, né? Em um dos consultórios eu atendo com outros colegas, tudo mais. É uma clínica que tem outros profissionais de neurologia, todos. A maioria ele foi ou eu fui preceptor deles, ou eles foram meus preceptores, então eu tenho contato com eles. Profissionais muito habilitados ali em São José dos Campos. Então, foi ali que eu comecei, do ponto de vista de clínica mesmo, né? Aí, atualmente eu migrei para um outro local também, um local próprio, né? Onde eu tenho mais tempo, um local de bastante acolhimento, para outro perfil de cuidado, né? Acho que você deve ter conseguido, acho que você consegue imaginar que eu não consigo atender a Rosilda em 15 minutos, né? E ela sabe tudo do que ela tem. Então, imagina quem não sabe. Então, eu acabei migrando para esse cenário para eu ter um pouco mais de tempo para acolhimento e me cercar de outros profissionais também habilitados e adequados para cuidar desse paciente, né? É um paciente que, assim como todos, né? E eu também me coloco na posição de paciente, né? Um dia todo mundo vai ser, né? Ou se não vai ser se não der tempo, né? Um dia todo mundo vai ser. Então eu acho que conforto, estar num lugar agradável, estar num lugar adequado, tudo isso faz bastante parte da experiência mesmo, né? Além de falar, ó, você tem isso aqui, você tem isso aqui, né? Aquela reunião que podia ser um e-mail, né? Consulta médica não pode ser isso. Então é isso. Por isso que eu acabei escolhendo esse caminho, né? Bom, né? Você ter um espaço onde você consegue trazer essa experiência pro paciente em si. Porque não acredito que não são todas as pessoas que têm essa visão, certo? E você tem mais de um espaço. É. Atualmente eu trabalho nessa clínica em São José dos Campos. Eu também trabalho num consultório que é só meu, né? É, ali no bairro Aquários, ali na cidade de São José dos Campos, né? E eu trabalho no hospital. Então, é isso. Do plantão no hospital, trabalho no ambulatório do hospital, um ambulatório mais voltado ao ensino, né? Mas tem bastante paciente aí, graças a Deus, né? Bom que dá para aprender e evoluir também e ajudar. Como que faz pra você contratar outros profissionais? Contratação de secretária, por exemplo? Pode ser também, mas, por exemplo, se você quisesse ter um outro neuro junto com você, Ah, entendi. Bom, como eu trabalho? Eu trabalho dessa forma, né? Eu trabalho numa clínica que não é minha e eu certo? sou um neurologista ali dentro, né? E então, do ponto de vista profissional, então, né? Tu tá me perguntando da parte empresarial. Eu sou inserido no PJ da empresa. Então, eu sou um sócio daquela empresa maior, né? E recebo dessa forma, né? Aí naquela clínica, a parte de secretariado e diretoria de clínica e tudo mais, não é responsabilidade minha, é responsabilidade dos gestores da clínica e são meus colegas também, né? Aí quando a gente migra para o meu consultório, né? Como que eu estou fazendo? Inicialmente a gente pode lançar a mão, por exemplo, de secretariado remoto, que é uma profissional ou um profissional secretário que está na casa dele, aí o paciente liga, fala com ele, aí ele agenda meu paciente, aí eu só sei do meu calendário ali,
minha ordem de consulta, né? O segundo momento é eu migrar isso para um secretário presencial ou uma secretária presencial, né? E aí vários quesitos são necessários, né? E, e aí um segundo momento o que eu quero, né? É ter um espaço maior com outros profissionais, né? Então, para mim é muito interessante, por exemplo, para mim interessante do ponto de vista de paciente também, que eu tenha um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta habilitada que trabalhe junto comigo no mesmo espaço, uma terapeuta ocupacional, enfim, que todo esse ecossistema, essa dinâmica do cuidado do paciente fique concentrado, porque isso dá menos trabalho para o paciente também e do ponto de vista profissional para mim é muito interessante, entendeu? Faz todo sentido. Você imagina, você chegar num local onde Sim, você só vai passando de sala em sala, por aham, assim dizer, né? toda a Olha, diferença. começou aqui, tem tudo aqui que você Sim. precisa, né? Uhum. Rosilda, e no grupo que você faz parte, ao qual você é representante, é, como que ele se mantém em relação à parte monetária, né? Então, na verdade, a partir de eventos que faz, né, para manter, de doações, né, é totalmente dependente de doações das pessoas, né. Então, tanto a associação Abrela quanto a Procura, né, são pessoas que se uniram, né, a partir de um objetivo em comum, né. No caso da Abrela foi um médico, né, que criou. E a partir disso, aí precisam manter, né? Então, aí as pessoas fazem doações tanto de aparelhos, né, que conseguem, né, ou doações em dinheiro, ou eles fazem eventos e aí conseguem a quantia necessária para suprir, né, as necessidades. Feito. E qual é a questão assim, Marcelo? Por exemplo, nessas associações, não são só pessoas que sabem o que estão fazendo, é equipamento também. Então, por Sim, exemplo, é, caríssimos, né? caríssimos. Uma É, paciente que necessita de BiPAP, por exemplo, que é igual aquele aparelho quem ronca usa, né? Mas sim, é outra, parece, né? Mas não Sim. é outro aparelho. Isso é muito difícil de conseguir. Pelo sim, convênio difícil, particular muito caro e pelo SUS difícil. Então essas associações, eles têm aparelho para emprestar para o doente, enquanto o trâmite legal aí e uhum, burocrático que o paciente tem direito, ele consiga. Então, como que ela vai adquirir esse aparelho que é caro, né? E manutenção e tudo mais. Porque as pessoas que estão ali, né, não sei nem se a totalidade, mas na imensa maioria, é um trabalho voluntário, né? Né? acho que vários trabalham voluntários, mas tem alguns profissionais que Profissionais precisam contratados, né? ser contratados, né? Porque tem auxílio É, jurídico, né? sim, Coisa que a sim. gente não se preocupa quanto não É, precisa, né? Mas sim. fundamental. E para quem está assistindo agora, como que faz para fazer uma doação? Ah, sim, você pode entrar no site, né? Tanto da Procura da Ela, né? Ou o site da Abrela, que é a associação, né? Abrela, e fazer a doação lá. Eles têm todas as orientações, né? E pode fazer essa doação. Feito. Lembrando, Tem o senhoras canal e... também no YouTube. Ah, tem um Tem canal no canal, YouTube? Qual que é o canal os no dois. YouTube? Também da Abrela ou a Procura da Ela. A mesma coisa. Perfeito. Vamos estar colocando todos os links aqui embaixo, tá? Sim. Para que vocês que queiram fazer doação e contribuir com esse projeto maravilhoso consigam de forma rápida e simples, né? Para você, o que que é o sucesso? Ah, eu acho que tô no caminho, assim, tô bem onde eu tô, né? Eu acho que, na minha opinião, Marcelo, é uma pergunta difícil, né? Pra minha família, particularmente. Então, tô com uma esposa que eu amo, né? Tô junto com a minha família, quero ter filhos e pra mim tá tudo bem. O resto é pra que eu consiga manter isso de uma forma adequada. Isso é sucesso. É porque é uma pergunta reflexiva É, e por muitas das vezes ela vai se alterando conforme o tempo vai passando, né? claro. Rosilda, para você, o que que é o sucesso? Sucesso para mim é, primeiramente, né, estar bem comigo mesma, né? Isso eu acho que já é um grande sucesso para mim. Vencer, né, a mim mesma. Estar bem também com a minha família, né, meu esposo, né? E alcançar, né, os meus objetivos. É um sucesso para mim. Doutor, para você, o que que é o dinheiro? Dinheiro? É, dinheiro. Qual é a perspectiva que você tem do dinheiro? Eu acho que é liberdade, né? É, é liberdade, é possibilidade. Acho que é isso. Hilda?
Para mim também o dinheiro, assim, ele não né, o que eu almejo, assim, primeiramente, né, mas eu necessito dele para minha qualidade de vida e para alcançar os meus objetivos, né. Então é isso, mas, com responsabilidades. Feito. Vamos lá, outra pergunta. Fica pra mim primeiro pra você pensar, né, Rosana? Tem que estar. Qual é o impacto social que o seu trabalho tem? Pô, espero que é pra isso que eu trabalho. Eu faço meu trabalho pra isso. Tanto como professor, espero que eu forme pessoas melhores do que eu fui formado, e eu fui bem formado, graças a Deus. E eu trabalho para que meu trabalho de médico, né, seja, poxa, eu possa encontrar pessoas assim ao longo da minha vida, pessoas que são gratas, né, de alguma forma, pessoas que são felizes de me ver, né, poxa, o Dr. Gustavo teve algum impacto na minha vida. Então, para mim, eu acho que meu trabalho é sobre fazer impacto social positivo. Feito. Rosilda? Bom, eu primeiramente eu quero que alcançar, né, o máximo de pessoas que eu puder, levando esse conhecimento sobre a ela, né, que é um dos meus objetivos principais, conscientização, né, e a partir disso de outras doenças também, né, de tirar esse estigma mesmo dentro da sociedade, né, e realizar o meu projeto com sucesso, né, também. É isso o principal para mim. Perfeito. Bom, agora vamos alterar um pouco aqui a ordem Tá. das coisas. Tem pergunta? Pergunte. Ah, os comentários? Então pode ler os comentários aí. Tá bom? Beleza. Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo e quem vai assistir esse podcast. A mensagem que eu deixo é que todos nós temos um sentido da vida, né? Basta você procurar com cuidado, né, que você vai achar esse sentido, né? Não se deixar abater, né, por pequenas coisas, porque quando as coisas grandes vierem, vai ser mais fácil de você conseguir, né, sobrepor a elas. Doutor? Ainda bem que eu fui depois. Acho que eu tenho duas mensagens, né? A primeira é ao profissional de saúde, né? Que ele não tenha medo de doenças raras, porque quem precisa de você não permite que você tenha medo, né? Então, e ao paciente, eu acho que o cuidado com doença rara se fala bastante de sobrevida, né? Sobrevida é tempo até falecer, por exemplo, né? Mas a vida é sobreviver, né? Então, viva, e você não é a doença, né? Como já foi falado aqui, você só tem uma limitação, e que se cerque de pessoas para que essa caminhada não seja sozinha, porque andar de mãos dadas é um pouquinho mais fácil, né? Feito. Então vamos para os comentários. Vamos lá, gente. Obrigado aqui o nosso suporte técnico lindo, maravilhoso. Ó, pessoas extremamente engajadas aqui. Fico muito feliz, viu, gente? De coração. Vocês. Vamos lá, Joseli, Vitor, aguardando ansiosamente por essa oportunidade. Bel Lopes deu palminhas. Leda Albernaz, boa noite. Lúcio, boa noite. Ed Silva, boa noite. Marina Machado, boa noite. Madalena, boa noite. Madalena Dal Ponte, prima linda. Boa noite. Querida. Fez propaganda, né? Antônio Moreira aprendendo muito por aqui. Esse é meu Marina papai. Machado, doutor Gustavo diagnosticou meu sogro com ela, atendeu ele prontamente, ele estava para casar. Foi muito humano mesmo com um diagnóstico tão difícil. Já havia passado por diversos médicos. Brabo. E mais médicos humanos, como o Dr. Gustavo, Edna, a Paula, Ip Cakes, Dr. Gustavo, o melhor. Vamos ver. A Genor Calazans, amiga que tens ensinado muito com sua força. Que lindo. Marina Machado, torço para que tenham mais profissionais aqui na região que entendam da doença.
porque era uma das nossas dificuldades com meu sogro. A maioria dos profissionais não sabiam nem o que era a doença. Desafiador isso. Marcos Pereira, conheci o Dr. Gustavo na minha primeira consulta na Unifesp há 4 anos atrás. Hoje tenho o diagnóstico de síndrome Vexas e fiquei muito feliz em saber que o Dr. Gustavo atende em São José dos Campos. Ele mora em São José e não tinha Sei quem é. neuromuscular lá. Vamos lá. Georgette Silva, Perfeito. quanto medicação? Só Reluzol. Ah, sim. Fátima Costa, parabéns, doutor Gustavo e Rosilda, pelos esclarecimentos. Lilian Araújo, Rosilda e doutor Gustavo, obrigada por tanto esclarecimento. Sara Calazans, eu também nunca olhei nessa ótica sobre a cadeira. É como temos. Aí, É. importante. E parabéns. Onise Campos, perfeito a fala da Rosilda. Não porque mais. Não por quê, mas para quê. Perfeito. Resenha aberta podcast. Show de podcast. Precisamos falar de temas como este. Aí, resenha. Vamos falar cada vez mais sobre temas tão importantes quanto estes. Gente, eu agradeço de coração por vocês terem, primeiramente, lembrado de nós para trazer um tema tão importante. Sim. Nós aqui da Podwork temos o imenso prazer de trazer causas tão importantes e que não são tão faladas. Uhum. Pelo menos assim, no meu círculo, não é tão falado, eu não vejo. Dispensa comentários, excelente profissional. Obrigado, Marcelo. Tanto pelas pessoas que já testemunharam aqui, tanto pelo pouco que eu pude conhecê-lo. Rosilda, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui Eu e que trazer a sua agradeço. história, a sua superação, a sua força. Certeza é de incentivo para muitas pessoas a nível Brasil, a nível mundial. Obrigada. Que mais e mais pessoas consigam se inspirar com a sua vida, para que elas vejam que cadeira de roda é liberdade, Sim. e a vida vale muito. As reflexões que você nos trouxe aqui são excelentes. É isso, gente. Obrigado, viu? Gratidão, muito obrigada. Bom, eu vou te agradecer, Marcelo, agradecer a todos que estão aqui também, mas queria agradecer principalmente a Rosilda, né, que topou prontamente aí quando eu conversei com ela, parabenizar também, né, se expor nunca é fácil, né, mas a exposição que faz parte para Sim. pessoas se identificarem e para outras pessoas façam o mesmo, né, Sim. para que o raro seja cada vez mais visível. Então, eu agradeço de coração e parabéns, Rosilda. Parabéns a você pelo seu trabalho. Eu já havia visto, né? Assisti antes alguns, né, episódios. Então, eu agradeço de coração mesmo pelo seu trabalho, super profissional, ambiente lindo. E que venham, né, outras experiências, né? E tão importante como você falou, e tão pouco falado. Não é só no seu círculo. Acredite, no nosso círculo, do doutor No não meu, tanto, no meu né? também, é pouco, né? Mas realmente a gente vê a dificuldade, é pouco falado mesmo. Então, muito obrigada, viu, pelos auxiliares também. E ao Obrigado. doutor, né? Afinal de contas, ele faz toda a diferença no Com diagnóstico da minha certeza. vida. Um ser bem iluminado aí. Sim. E eu agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa live. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Comentar, eu sei que vocês comentaram pra caramba, gente. Obrigado de coração, amo vocês. Curtam, compartilhem esta live para que mais pessoas consigam aprender um pouquinho mais sobre isso. Desmistificar ela e as outras doenças raras, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, você se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, você irá receber.
e você irá absorver muito conteúdo. Agradeço primeiramente a Deus por ter pessoas excelentes e de alto calibre na minha frente. Agradeço a você que ficou até o final. Sem vocês, nada disso aconteceria. E é isso, gente. Até semana que vem com o nosso próximo entrevistado.